Olha, terminou agora lá no estádio Couto Pereira, em Coritiba. Coritiba 0, Corinthians 0. A gente já vai dar uma passada atualizada na classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos botar na tela para você a classificação. Um empate que pode ser encarado bom para o Corinthians. Não sei se o Grêmio conseguir vencer, pode ultrapassar. Enfim, o Corinthians se mantém na liderança por enquanto, 20 pontos. O Grêmio na vice-liderança com 18. O Coritiba fica ali na terceira colocação com 15. Talvez o Coritiba tivesse a oportunidade de jogando em casa se aproximar aí dos dois líderes. Chapecoense na quarta colocação com 13. O Santos já jogou nessa rodada, empatou com a Ponte Preta. Está ali na quinta colocação também com 13. O Vasco fecha o G6 com 12, mas o Vasco tem um jogo a mais. A gente acabou de ver a vitória sobre o Avaí. O Vasco pode ser ultrapassado, não pela Ponte Preta, que também já jogou, tem 11, mas pelo Bahia, que está com 10 pontos na oitava colocação, ainda joga, o São Paulo, o Cruzeiro, todos ali com 10 pontos, uma turma com 10. Fluminense e Flamengo se enfrentam logo mais no Maracanã, também tem 10 pontos, todos esses aí podem acabar ultrapassando o Vasco, que tem 12. O Botafogo aparece na 13ª colocação com 9, seguido do Sport e do Atlético Paranaense com 8 pontos. Olha o Atlético Paranaense aí, somou 6 pontos nas últimas rodadas e chega a 15ª, sai ali do Z4. O Palmeiras está próximo do Z4, incrível que pareça. Elenco milionário, atual campeão brasileiro, o Palmeiras só tem 7 pontos. O Atlético Goianiense abre aí a zona de rebaixamento ao lado do Atlético Mineiro e com 5 pontos, Vitória e Avaí. O Avaí com um jogo a mais, o Avaí na lanterna do campeonato, o Avaí já aparece como candidato ao rebaixamento. O Atlético Mineiro que impressiona, ficando ali na parte de baixo da tabela pelo elenco que tem, assim como o Palmeiras. Essa colocação deve mudar ao longo da competição. Corinthians e Coritiba, Eugênio, 0-0. Quem jogou melhor? Daqui a pouco a gente vai ver os lances da partida, a gente vai ouvir os jogadores, toda a repercussão. Aí, a produção é nota 10, já está pronta ali os melhores momentos. Estão prontos? A gente viu o Henrique Almeida assustando no início. O Coritiba acho que teve mais chances, né, Eugênio? Tem polêmica. A gente vai ver daqui a pouco. Teve um gol no lado do Corinthians, que daqui a pouco a Nadine vai falar detalhes, aí se foi bem anulado ou mal anulado. Um jogo no primeiro tempo marcado pelos sistemas defensivos, aparecendo mais muita do marcação, que os ataques. Né? Foram poucas as oportunidades de gol. Vimos aquela ali com o Henrique Almeida. O Henrique desperdiçou umas 2 ou 3 boas oportunidades ao longo do jogo. Viu o Coritiba um pouco mais forte, o Corinthians num jogo equilibrado. Outra chance aí do Henrique Almeida. Talvez a melhor chance, o lance mais bonito do jogo ali, do Coritiba. Boa jogada. Uma boa jogada, o Henrique Almeida pegou de primeira. O Coritiba que não teve o Kleber, foi substituído aí pelo Alexandro e que apostou no sistema 4-4-2 com o Matheus Galdesani jogando pelo lado do campo, né? E o Corinthians que não teve o Jadson, entrou o Marquinhos Gabriel, mas logo no início saiu machucado, substituído pelo Cleison. Esse lance que eu tô falando aí, o lance do gol do Corinthians. Daqui a pouco a Nadine Bastos vai estar aqui no estúdio do Rodada Fox, vai analisar se a arbitragem errou ou não. É um lance decisivo, né? Teria sido vitória do Corinthians se esse gol tivesse, né, confirmado. Enfim, a Nadine daqui a pouco vai dizer se a arbitragem acertou o erro. Agora, o Corinthians vinha com uma sequência grande de vitórias, o torcedor acha que vai ganhar todos os jogos, não é bem assim. Já teve dificuldades contra o Cruzeiro no meio de semana, venceu a partida e enfrentou hoje um dos times mais bem organizados, mais bem arrumados do Campeonato colocado do Brasileiro. A gente vem acompanhando, vem falando sobre o Coritiba, né? É um time que marca adiantado, pega bem, chega junto, ocupa os espaços, tem qualidade na saída de bola e jogou na casa do Coritiba. Então era de se esperar ainda mais dificuldades com o estádio lotado, debaixo de sol. Isso tira um pouco da velocidade do jogo, da intensidade do jogo para as duas equipes, é verdade. Mas você vê, o Coritiba que no meio de semana tinha empatado com o Bahia. Outro bom time desse Campeonato Brasileiro. Já vem de 3 empates o Coritiba, hein? Mas empates contra quem? Foi Botafogo. Vamos ver, o Botafogo fora de casa. O Botafogo é um bom time. Né? Aí empatou com o Bahia em casa. Ok, em casa contra o Bahia, mas o Bahia é um time que vem fazendo também uma boa campanha, assim como o Coritiba. Empatou hoje com o líder do campeonato, o Corinthians, e poderia ter vencido o Corinthians. A campanha do Coritiba é excelente. Mas empatou jogos difíceis. Óbvio que seria melhor que se tivesse vencido, mas a gente não está pensando num Coritiba pensando em ser campeão brasileiro. Talvez só contra o Bahia pode chamar de tropeço. Mas se a gente olhar que o Bahia é um time hoje num nível muito semelhante ao do Coritiba, pelo fato de jogar em casa, o Coritiba talvez devesse ter vencido, mas quando for jogar na Bahia vai ter dificuldades. Porque o Bahia está mostrando, são os dois times de menor investimento,
menor investimento dentro do contexto do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Sem querer desmerecer. São grandes equipes tradicionais, com torcidas apaixonadas, muito participativas. Mas dentro do cenário da Série A do Campeonato Brasileiro, são equipes que há muito tempo não estão brigando em cima. Os dois foram campeões brasileiros, o Curitiba em 85, o Bahia em 88. Tem tempo. E vem ali o Curitiba brigando contra rebaixamento. O Bahia ficou muito tempo em segunda divisão. Mas estão aí e estão bem. Hoje são times fortes dentro da conjuntura do Campeonato Brasileiro Série A. Então não dá pra gente dizer que foi um resultado, o de hoje, péssimo pro Corinthians. Porque o Corinthians quer ganhar todas. Quer, mas não existe isso. Tropeçou, o Grêmio pode vencer o jogo dele, ultrapassar o Corinthians, terminar a rodada na liderança, mas o fato é que esses dois times estão mostrando que estão um pouco acima, nesse momento, dos demais no Campeonato Brasileiro. O empate ou derrota viriam mais cedo ou mais tarde para o Corinthians, porque ninguém fica o campeonato inteiro ganhando. Mas segue invicto. O único no campeonato é o time dirigido pelo Fábio Carilli. Olha, o Grêmio joga segunda-feira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Se o Grêmio vencer, aí toma a liderança do Corinthians, mas é uma tarefa difícil, né? Vencer o Cruzeiro em Minas Gerais. Aí o Corinthians tem uma sequência interessante, pega o Bahia, esse jogo é em Salvador, no meio da semana. Duríssimo. Não, é na Arena Corinthians, desculpa, o jogo na Arena Corinthians, mas como você está falando, duríssimo. O Bahia faz um jogo duro, fez contra o Coritiba, deve fazer contra o Corinthians, mesmo jogando fora de casa na quinta-feira. Hoje pega o Palmeiras, a gente vai ter uma noção aí de como está esse time do Bahia. E aí no outro final de semana tem Corinthians e Grêmio. Aí um tirateima, por enquanto, das duas melhores equipes desse Campeonato Brasileiro. Sendo outro final de semana, e aí esse jogo é em Porto Alegre. É interessantíssima essa partida. Vamos ver se até lá serão os dois, provavelmente, que estarão brigando. Os dois desgarraram um pouco acima ali na classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians poupou o Jadson hoje. Teve a volta do Rodriguinho e do Fagner. Aí o Rodriguinho fez mais esse papel do Jadson? Ou você acha que voltando com o Jadson voltando, com todo mundo à disposição ali? Agora, no caso, não vai ser muita dor de cabeça, porque o Marquinhos Gabriel se machucou. Então ele volta a recompor o time com o Jadson e o Rodriguinho no meio, provavelmente para a próxima rodada. O que estava acontecendo? O Rodriguinho estava na seleção brasileira e o Carilli mudou um pouco o desenho tático do Corinthians, né? Que jogava com o Rodriguinho por trás ali do jogo. Ele trouxe o Jadson para dentro, mas não exatamente na mesma função. Fez uma linha de 4. Abriu Marquinhos Gabriel de um lado, Gabriel, e aí segurou o Gabriel mais atrás, Maicon, o Jadson e o Romero. Então era uma linha de 4, ele não ficava tão avançado. Hoje, com a volta do Rodriguinho, ele manteve o Marquinhos Gabriel aberto lá na ponta, invertendo às vezes com o Romero, um na direita, outro na esquerda, e aí o Rodriguinho um pouco mais por dentro, mais avançado, próximo do jogo. Voltando o Jadson, né, ele vai, teoricamente, voltar a jogar aberto pela direita, como vinha jogando antes do Rodriguinho sair para a seleção brasileira. Os dois juntos, mas o Jadson pela direita e o Rodriguinho mais pelo meio. É assim que o Corinthians vinha jogando até então, não vejo motivo para modificar isso. Marquinhos Gabriel machucou, entrou bem, mas eu não acho que seja o suficiente para dizer, bater no peito e falar assim, ganhei vaga no time. Entrou bem e quando for necessário vai continuar entrando no segundo tempo. Um dia vai ter um, outro dia não vai ter, poupa um jogador aqui, poupa outro ali. O importante é que você tenha jogadores prontos para entrar e o time não perder o nível. Mas não foi pouco o poder de fogo do Corinthians? Eu esperava mais hoje, Eugênio. Tanto do Corinthians quanto do Coritiba, um jogo com mais chances de gol. A marcação acabou prevalecendo mais, principalmente no primeiro tempo, com poucas oportunidades. Não faltou mais ofensividade para esse time do Corinthians hoje, não? Olha, se você olhar a tabela, você vai ver que tanto o Corinthians quanto o Coritiba tem as defesas, algumas das defesas menos vazadas do campeonato. Se não me engano, o Coritiba ainda é a mais vazada da competição. A produção pode até confirmar esse dado. Para mim, é a que sofreu menos gols em todo o campeonato. Curitiba tem a melhor defesa soprada aqui. Então. 4 gols sofridos, a melhor defesa. A melhor defesa. E o Corinthians 5, são as melhores defesas, né? Se entender que são equipes muito fundamentadas no poder de marcação. As duas. E aí, quando se encontram, vai florescer isso, né? O sistema defensivo. Mas volto ao ponto que eu toquei no início do programa, Vini. Acho que esse momento do Campeonato Brasileiro, em que as equipes passaram a jogar desde o início do mês, 2 vezes por semana, com muito deslocamento, muitos desfalques, porque vários jogadores foram servir as suas respectivas seleções nacionais, outros se machucaram, os times sentiram o desgaste físico. Eu estou imaginando que essa rodada, que até agora, em 4 partidas, teve apenas 2 gols, a média é de meio gol por jogo. Tá pobre. E se você observar,
2 gols marcados no primeiro tempo. O gol do Atlético Paranaense ontem aos 3 minutos, o gol do Sid Clay, e o Vasco, depois daquela interrupção longa de 27 minutos, saiu 3 minutos depois daquela parada. No segundo tempo, nenhum gol. O que normalmente acontece, né, se a gente observar a média de gols marcados, ela aumenta no segundo tempo, especialmente nos minutos finais. E não tem acontecido isso porque as equipes desgastadas, elas não estão se abrindo tanto. É melhor segurar o empate do que subir ao ataque e correr o risco de tomar um gol. Então, pelo cansaço, essa é a minha interpretação, até gostaria de ouvir técnicos e jogadores sobre isso. Eles estão menos ousados. Tá faltando perna. Especialmente no segundo tempo. Tá faltando naturalmente. Aí o torcedor fala assim, mas o cara que joga uma pelada joga o dia inteiro. É diferente, gente. Me desculpe, peladeiro, que gosta lá de bater a bolinha e tal. A intensidade, a exigência física. É outra coisa. Vai jogar num campo de futebol profissional. E hoje em dia o que eles correm numa partida é impressionante. A intensidade do jogo, a velocidade, o desgaste, joga no sol, joga 2 vezes por semana, com deslocamento, com viagem, com um pouco de descanso. Não é. Jogar futebol profissional é bem diferente de jogar pelado no final de semana. O Kleber fez muita falta ao Coritiba hoje? Ou o Alexandro está no mesmo nível? Acho que tá. Acho que a questão não passa muito pelo Kleber, não. O Alexandro é um jogador que pode manter um bom nível ali na frente. Carilli está falando, Fábio Carilli, técnico do Timão, entrevista coletiva lá no Couto Pereira. Vamos acompanhá-lo? Desde o começo do jogo, né? Rendimento abaixo, tem dias que as coisas não acontecem como a gente quer. Curitiba também não fez um bom jogo, que se fizesse um bom jogo tinha ganho de nós aqui. Né, pelos erros de passe nosso, sabemos que a gente precisa melhorar e vamos melhorar para o próximo jogo. Além dessa questão dos passes, você disse que não gostou do desempenho do Corinthians hoje. Além dos passes, o que mais te incomodou nesse desempenho corintiano hoje, pela manhã aqui em Curitiba? A desconcentração fez com que a gente errasse e com isso o Curitiba teve mais volume do que a gente. Essa foi minha grande... que saiu chateado do jogo por isso, porque a falta de concentração, a gente tentou mobilizar, mas faltou, sabemos que faltou. Justamente sobre isso, você falava sobre a importância de conquistar um ponto aqui. Quanto é difícil jogar aqui, no Couto Pereira. É um resultado para ser, de certa forma, entre aspas, comemorado pelo Corinthians. Você também disse o que aconteceu, mas o futebol ainda precisa de um respiro de paz. Falar sobre um domingo de futebol que deveria ser marcado por um jogo importante como esse, todo mundo acaba falando sobre a briga de torcedores. Eu não sei realmente o que aconteceu, mas a gente está cansado já de pedir paz. Agora tem que vir da legislação, tem que vir das leis, mudar as nossas leis do país, porque todo mundo faz o que quer e ninguém é punido. Então não adianta a gente ficar aqui dentro de campo e as nossas autoridades não se mexer. É por isso que eu não vou falar, não quero falar, não sei realmente o que aconteceu também. Qual que foi a pergunta sobre o jogo? Desculpa. Sim, foi o que eu falei ali dentro. Pelo nosso rendimento, a gente tem que comemorar sim esse ponto conquistado aqui. Tudo bem, Fábio? Queria que você falasse a respeito, não só desse jogo, mas em especial, em qual tipo de ponto que você se pega mais para que ainda esse Corinthians evolua, mesmo dentro de um ciclo tão positivo nos últimos tempos? É muito difícil falar em relação ao jogo de hoje. Porque se o meu time está mais concentrado, a gente ia acertar mais passes e a gente ia fazer um jogo melhor. Então o jogo de hoje é para servir como alerta, para a gente não entrar mais assim, né? Mas é muito difícil falar, porque os últimos jogos estavam dando uma resposta muito boa, estava tendo equilíbrio da parte defensiva junto com a parte ofensiva. Carilli, te perguntar sobre essa falta de concentração. Por que você acha que isso aconteceu? Questão do horário ou algum outro ponto que você pode nos informar? Não sei saber exato o que foi, é difícil, né? Mas não sei horário. Questão de ter ficado quase 30 minutos na porta do hotel esperando sair por conta das confusões dentro do ônibus. Sei lá, mais alguns fatores. É difícil você saber o porquê, realmente porquê. Acho que é a soma de várias coisas, né? Mas graças a Deus conseguimos aqui um empate, invicto no campeonato e continuando na parte de cima. Fábio, me permite mais 2 questões. A primeira, quando você não tem o Jadson, você tem o Marquinhos e o Marquinhos se machuca. Enfim, é algo já a se preocupar ou naturalmente isso é do desgaste de uma temporada que já tem acumulado jogos e mais jogos? E uma outra questão, eu noto que você está bem chateado com essa história da briga. Por isso que eu não quero falar, porque
porque já falei várias vezes aí em questão de paz, outras vezes aí, mas não adianta. Isso aí não tem que partir de nós, infelizmente, né? A gente já fez a nossa parte, já entrou jogadores com faixa no campo para mostrar, mas enquanto as nossas autoridades não se mexer, né? Se vocês me corrigem se eu estiver errado, acho que a Inglaterra era o pior lugar que tinha em relação à torcida e hoje resolveram. Por que aqui a gente não consegue resolver? É difícil, né? Questão do jogo. A gente está preparado para todas as situações. Eu trabalho o grupo todo, a gente sabe da importância de Jadson, da importância de Marquinhos, eu sei da importância e o que cada jogador pode nos dar, né? Então o grupo todo está preparado, entra para cada um fazer o seu melhor. Carille, aqui, boa tarde. Duas questões. O Gabriel sentiu algum desgaste ou foi por ele ter cartão? Enfim, queria que você explicasse a substituição dele. E você sempre fala que pensa jogo a jogo, mas vem uma sequência agora bem difícil para o Corinthians, inclusive com uma viagem bem desgastante para a Sul-Americana. Você já tem a programação? Pensa em poupar jogadores em alguma dessas partidas? Vai ser jogo a jogo, né? É engraçado de vocês um pouquinho da imprensa, toda vez tem uma sequência de jogos difíceis, né? Era a situação de Santos, São Paulo, Cruzeiro. Agora é jogo a jogo. A gente tem que nos preparar para cada jogo. Não adianta o Campeonato Brasileiro. Toda vez vai vir essa pergunta de vocês, essa questão aí de mais uma sequência difícil. Todos os jogos são difíceis. Então o próximo jogo é o Bahia. Em relação a poupar atletas, só se for em conjunto ali com o Departamento Médico e Fisiológico. Qual que foi a outra? Não, o Gabriel, eu senti que o meio de campo a gente estava tendo espaço para jogar, né? Não é questão de cartão, não tira o jogador por questão de cartão. E por isso, com o Camacho, a gente ganhou melhor o meio de campo, a gente conseguiu produzir mais, conseguimos jogar mais no campo do adversário. Carille, tudo bem? Como vai? Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao vestiário, né? Porque o Corinthians teve uma atuação, né, no meu ponto de vista, apática em termos ofensivos no primeiro tempo, e o segundo tempo foi muito parecido, né? O Corinthians não incomodou o Coritiba, tirando uma ou outra situação esporádica, e evidentemente que o vestiário, o intervalo serve para isso, para mudança. O que você pregou no intervalo que você viu que dentro de campo acabou não acontecendo, para que o Corinthians tivesse uma atuação uniforme durante toda a partida, praticamente sem incomodar o Coritiba? Eu procuro seguir sempre a mesma linha, pedir que melhorasse a concentração e com isso a gente ia melhorar os passes e ia melhorar o jogo. Fizemos um segundo tempo um pouquinho melhor do que o primeiro, né? Mas a gente, pelo que a gente desempenhou aqui, pelo nosso jogo, a gente comemora muito esse ponto conquistado aqui. E mesmo assim ainda fizemos um gol legítimo, né? Pra você ver como que é o futebol. Mesmo não fazendo o jogo bom, a gente criou a situação, jogando por uma bola. Infelizmente o Bandeirinha errou, segundo informações de vocês. Carille, boa tarde. Eu queria que você falasse a respeito da saída do Marquinhos Gabriel, se isso atrapalhou no desenvolvimento da partida, com a entrada do Cleison, mudança tática, e se você comemora o ponto conquistado aqui contra o Coritiba, já que a equipe realmente é difícil de ser batida por aqui. Já falei sobre isso, comemoramos sim. O Marquinhos também não vinha fazendo um bom jogo e realmente estava sentindo a coxa, depois ele falou do incômodo que ele estava sentindo. Tá, portanto, a entrevista coletiva com o técnico do Corinthians, o Fábio Carille, deixando claro que não gostou da atuação da equipe, mesmo ressaltando que poderia ter vencido se o gol não tivesse sido anulado. A Nadine daqui a pouco vai até analisar com calma esse lance para dizer se a arbitragem acertou, errou em anular o gol do Jô. Verdade que o Corinthians criou poucas oportunidades e por tudo que apresentou, então o Carille ficou satisfeito com o resultado, Eugênio. O time não jogou bem e conseguiu um empate fora de casa. Ele disse que no vestiário o clima foi de comemoração, então um pontinho conquistado fora de casa e não ter perdido 2 pontos. O semblante dele não era muito de comemoração, não, ele estava irritado. Ele irritado com a atuação do time, mas devido à atuação ele comemora o ponto conquistado, seria por aí, né? Eu comemoro o ponto conquistado, assim, com raiva, porque ele não gostou da atuação do time dele, não gostou do que aconteceu em torno do jogo. Disse que o time entrou desconcentrado e pediu no intervalo mais concentração para a equipe, melhorou um pouco no segundo tempo, mas não foi o Corinthians. Eu não acredito apenas a desconcentração, não. É claro que a situação que o time dele passou, ficar no ônibus esperando, autorizar, chegar no estádio correndo. Pode ter atrapalhado, né? Os jogadores têm todo aquele ritual antes de entrar em campo, né? Para fazer o aquecimento, colocar o uniforme, e isso tudo foi meio que atropelado. Isso atrapalhou um pouco no início do jogo. Olha o lance. Mas depois a bola foi rolando, né? Esse é o lance do gol, né? Daqui a pouco a Nadine Bastos vai
analisar aí a situação, né, a marcação do impedimento, seria uma vitória do Corinthians se o gol fosse confirmado. Não foi, segue o jogo, mas eu acho que a questão mas dele... Mas sabe que não justifica a apatia inicial por ter mudado um pouco a rotina, né, do jogo, por causa da confusão? Isso é claro que interfere, mas o jogo de futebol não tem só uma equipe. O Corinthians não jogou contra ninguém. Jogou contra o Coritiba. Ele disse o Coritiba também não jogou bem, senão teria ganhado da gente. Não sei, porque são duas equipes que se esforçaram muito dentro de campo. Não acho que tenha havido desconcentração. Acho que houve muita anulação das principais jogadas das duas equipes pelo adversário, que já conheciam o time, né, com quem estão jogando. Então, o Coritiba sabe mais ou menos como o Corinthians joga. Então, marcou o jogo muito em cima. Boa atuação do zagueiro Márcio do Coritiba, que vem se destacando no campeonato. Deu até uma cabeçada numa bola aérea, né? Mas marcou muito em cima o jogo, não deu espaço para o jogo, que vinha sendo destaque. Aliás, o jogo já não foi tão bem contra o Cruzeiro. A volta ali do Fagner, o Corinthians saindo muito pelo lado direito com o Fagner. E aí, o que fez ali o Coritiba? Adiantou, botou naquele lado ali o Matheus Galdesani, que é o seu principal jogador de meio de campo, para bloquear aquela saída, para também tentar impedir que o Fagner fosse muito ao ataque. Então foi um jogo que teve o seu aspecto tático. Não dá para você acreditar só a falta de concentração do time do Corinthians. O ambiente do jogo, com a torcida do Coritiba em cima, um jogo no segundo tempo debaixo de muito sol, aliás, o jogo inteiro, mas no segundo tempo com um desgaste um pouco maior. E um adversário bom do outro lado. O Corinthians não jogou tudo que sabe, não. Mas é só por falta de concentração? Não acho que seja só isso. É pelas circunstâncias e porque o Coritiba também soube marcá-lo muito bem. A gente tá vendo ali a nossa legenda, né, que o Carille agora trocou, porque eu ia citar que o Carille disse que o auxiliar estava estranho. Depois eu vou até procurar saber com a Nadine se ela também estranhou o comportamento do auxiliar que anulou o gol do Corinthians. A gente vai analisar se ele acertou, se ele errou nessa marcação, mas é uma acusação do Carille. Às vezes tem muito isso de dentro de campo, né? Olha, o árbitro tá esquisito hoje. Cheguei perto dele ali, ele tava meio estranho. Depois eu vou querer saber da Nadine se ela concordou com esse depoimento do Fábio Carille. O Corinthians entrou realmente muito apático, criando poucas jogadas ofensivas. O Corinthians demorou muito para emplacar no jogo. Na verdade, o Corinthians, até por causa de um atraso, devido à confusão, mudou um pouco o ritual. A gente já falou, os jogadores não participaram do hino. Talvez isso tenha afetado um pouco o rendimento, tenha desconcentrado um pouco os jogadores. A gente está vendo as imagens daquele ritual, entrada do time em campo, e só os jogadores do Coritiba. E só depois, então, que vieram os jogadores do Timão. Talvez isso pode ter atrapalhado o jogo. Com certeza. Foco, aquela corrente, ficou diferente. Você que está aí, né, tá acostumado, tem uma atividade sua, seu trabalho, você tem todo o seu ritual, né? Desde que você acorda, vai tomar seu café da manhã, deslocamento para o trabalho, você está acostumado a fazer de uma certa forma. De manhã já é diferente pelo horário, né? Porque já sai um pouco de uma rotina. Para o futebol, sim, já é algo diferente. Né? A alimentação, você tem que almoçar às 7 da manhã, sei lá, ou às 8. Sai Normalmente o jogador de futebol dorme até mais tarde, tem tudo isso. Toda essa dinâmica muda. Aí você chega no vestiário, vambora, correndo, tá atrasado, colocar roupa. Isso tudo, quando o time entra em campo, ele não tá no mesmo padrão de concentração. Só que em 90 minutos, ele vai entrando no ritmo, né? E não dá para colocar em cima disso somente a atuação abaixo do esperado pelo técnico do Corinthians. Vamos voltar ao Couto Pereira. O nosso repórter, o Felipe Facincani, está com o Thiago Real, meio do Coritiba. Com você, Facincani, bem-vindo à Rodada Fox. Tudo bem, Vinique? Ótima tarde para você, para o Eugênio Leal, para todo mundo ligado conosco aqui nos canais Fox Sports. Exatamente, Thiago Real aqui conosco. Empate que, de certa forma, não foi tão bem digerido pelo Coritiba, porque criou bastante, poderia ter saído com a vitória, né, Thiago? Sem dúvida. Criamos oportunidades para vencer, né? Era o nosso intuito, né? Principalmente dentro de casa, a gente precisa fazer o máximo de pontuação possível. Era um confronto direto, mas o jogo foi equilibrado, né? Tivemos um pouco mais de oportunidades até mais claras, mas infelizmente hoje a bola não quis entrar. Vamos partir agora, vamos seguir, né, nessa batida que nós estamos. A equipe está bem, tem jogado bem, tem feito jogos com intensidade muito alta, essa sequência de jogos também, né? A equipe sentiu um pouquinho o segundo tempo, mas está todo mundo de parabéns por esse início de competição e agora temos 2 jogos fora e a gente vai buscar.
Você sabe que o Corinthians reclama daquele gol do Jô no finalzinho. Para eles, a informação é de que o gol foi legal. Quer dizer, né? Não dá agora para tentar ficar explicando muita coisa, mas o fato é que, entre aspas, foi um jogo justo para você. Olha, a gente, como eu falei, né? A gente criou um pouco mais de oportunidade. Eu não vi esse lance ainda, né? Mas, de repente, são erros que acontecem, né? Para ambos os lados, como já erraram contra nós também, né? Aqui nessa competição. Hoje, né? Pelo que vocês estão falando, erraram contra o Corinthians, mas é normal, os erros acontecem, a gente lamenta um pouquinho porque tivemos mais oportunidades, né? Tivemos um volume um pouco maior, mas eu acho que o resultado ele é o que as equipes estão na competição, né? O Corinthians está na liderança, a gente está ali na terceira colocação, eu acho que foi um jogo que foi muito equilibrado e, como eu falei, agora é seguir em frente. Ô, Thiago, pelo menos somar um ponto contra um time que está na parte de cima da tabela já é algo válido, ou ainda, pelo menos, naquilo que você falou, era uma, entre aspas, obrigatoriedade de vitória por se tratar de um confronto direto em casa? Sem dúvida, nós queríamos vencer, né? Nós queríamos vencer porque se tratava de um jogo, né? Que é um concorrente direto, né? Ali na ponta da tabela. Mas, ao mesmo tempo, não perder o jogo para eles também, né? Não deixa eles desgarrarem e a gente continua ali, né? Vamos dizer assim, na cola deles. E vamos buscar fora agora esses pontos que nós deixamos, tanto hoje quanto o Bahia, né? 2 jogos em casa que nós empatamos, para almejar novamente a ponta da tabela. Para encerrar, Thiago, como é que tá o Kleber? Você bateu um papo com ele depois daquele episódio da quinta-feira, imagino que deva estar bastante chateado, mais uma vez, né? Se envolve numa polêmica, ele que é um referencial do time. O Kleber tá muito chateado, né? Muito chateado com o que aconteceu, porque, inclusive, assim, eu assisti depois a transmissão, né? Pegando muitos lances dele, né? Mas ele também sofreu bastante, né? Sim. Tomou bastante porrada, sem bola, né? Então, só que de certa maneira o Kleber, né? O pessoal tem um foco um pouco maior. Tá muito chateado, a gente espera que ele possa estar o mais rápido possível com a gente, né? A princípio tomou, né? Tem um jogo só que cumpriu. O próximo jogo tá junto com a gente para nos ajudar porque faz muita falta, porque é um jogador de extrema qualidade. Obrigado, Thiago, sucesso. Obrigado, um abraço. Então tá aí, o Thiago Real conosco, o primeiro a desembarcar por aqui também dos jogadores, estava se encaminhando para o exame antidoping, mas um atleta da equipe do Coritiba que tem uma ótima participação no campeonato, é um dos principais jogadores do técnico Pachequinho, que também já conversa conosco aqui ao lado na sala de imprensa. O Fábio Carilli já foi rapidinho, já bateu um papo e vocês, todo mundo, acompanharam aqui nos canais Fox Esportes e evidentemente que passando os atletas do Corinthians, passando os atletas do Coritiba, todo mundo será devidamente registrado aqui conosco no Rodada Fox, Vinick. Tá combinado então, Felipe Facincani, muito obrigado. Daqui a pouco a gente escuta então o técnico do Coritiba, a saída de outros jogadores. Olha, o Thiago Real disse que o Coritiba merecia ter vencido, já que dominou a maior parte do jogo, criou as melhores chances. No lado do Corinthians, o Carilli acredita que a vitória podia ter vindo se não fosse o erro da arbitragem, na palavra do Carilli. Quem se aproximou mais dessa vitória, Eugênio? Olha, nenhum deles mentiu. Eles estão certos. Nenhum deles mentiu. Uma coisa não impede outra. O Coritiba teve mais volume e o Corinthians teve um gol que a Nadine daqui a pouco vai dizer que foi anulado corretamente. Exatamente. Se o gol tivesse sido confirmado, o Corinthians teria vencido o jogo, porque colocou a bola na rede. Mas é verdade também que o Coritiba criou ao longo do jogo como um todo um número maior de situações reais de gol. E aí, por incompetência na finalização, ou por, em alguns momentos, competência do Cássio, que fez ali algumas boas defesas, essa bola acabou não entrando. Então, o que importa no final de tudo é que ninguém fez o gol. O jogo foi 0-0, pelo menos o gol que foi feito não foi confirmado. E empate, e todo mundo lamenta um pouco, né? O Coritiba, óbvio, está num momento de muita afirmação, né? De chegar e falar, não, tem que ganhar do Corinthians. Independente do Corinthians ser o time que lidere o campeonato, que vinha de uma sequência de vitórias, né? Só empatou o primeiro jogo, depois ganhou todos os outros. O Coritiba não queria saber disso, queria ganhar o jogo. Tá jogando em casa diante da sua torcida. Até porque, imagina, ganha do Corinthians, sobe na tabela, encosta no Corinthians na classificação. Dá moral, dá uma moral fantástica, né? Mas, sinceramente, não vejo ainda, nesse momento, o Coritiba brigando com o Corinthians lá no final do campeonato. Vejo o Coritiba brigando por uma situação intermediária na tabela, mas eles têm que pensar sempre no melhor, no mais alto, no mais importante para eles, e hoje seria a vitória que acabou não vindo. Você acha que é momentânea essa situação aí do Corinthians, do Coritiba tá brigando nas primeiras posições? O que tem de virtude esse time do Coritiba? Tem muita virtude. A marcação, é isso? A boa defesa? Tem muita virtude, né? É um time muito bem montado pelo Pachequinho, o técnico da casa. Eu prezo muito isso, né? Que os clubes possam desenvolver
um estilo de futebol a partir daqueles que conhecem a estrutura, a identidade do clube. É o caso dos dois times, né? Corinthians e Curitiba. Exatamente. Não à toa estão vivendo bons momentos, né? O Pachequim teve muitas idas e vindas como técnico interino e agora, né, acaba mais uma vez sendo confirmado e dessa vez mostra um trabalho muito consistente. É um time que se posiciona muito bem, ocupa bem os espaços do campo, sabe o que fazer quando tem a posse de bola. Isso é muito difícil no futebol. Eu tenho a posse de bola, e aí, faço o que com ela? Toco dali para cá, de lá para cá, né? E o time não progride? Não, o time do Curitiba progride, é um time vertical, gosta de marcar adiantado, né? Às vezes no campo do adversário, dali rapidamente chega ao gol. É claro que não possui um elenco cheio de estrelas, não tem, é um elenco intermediário que está jogando no seu nível. A questão é manter esse nível. Será que esse elenco do Curitiba, com o desgaste da sequência de jogos, vai conseguir manter essa pegada até o final do campeonato? Acho pouco provável. Em algum momento o time vai sentir isso e vai cair de produção. Esse é o problema. Enquanto você tem na competição outros clubes que estão abaixo do que podem render e que vão naturalmente crescer até o final do ano. Quem não imagina que o Palmeiras vai subir de produção, que o Flamengo vai subir de produção, que o Atlético Mineiro, para não citar outros times que têm capacidade de chegar lá. Então, não vejo o Curitiba brigando por título, sinceramente falando. Mas aplaudo o trabalho que tem sido feito até agora por lá. É um trabalho muito bem feito, muito consistente taticamente. É um time que tem variações e que tem mostrado dentro de campo que hoje, né, se a gente pegar esse início de campeonato, merece estar na posição que está, em terceiro lugar. A gente vai voltar ao Couto Pereira. O Facincani está acompanhando a saída dos jogadores, mas traz detalhes, outras informações do incidente que aconteceu antes da partida, a briga entre torcedores de Coritiba e Corinthians. Facincani. Vinique, cenas lamentáveis, né? Momentos antes do jogo, por volta das 9h30 da manhã, numa das ruas de acesso ao estádio Couto Pereira, o ônibus do Corinthians com alguns torcedores acabou entrando num local em que estava muita concentração de torcedores do Coritiba e de uma torcida organizada. Esse ônibus do Corinthians acabou recebendo uma emboscada, foi apedrejado. Aí alguns torcedores do Corinthians foram descer para tentar tirar algum tipo de satisfação e acabou culminando numa briga muito feia, uma briga com muitos feridos. Inclusive, a princípio, 8 feridos que foram encaminhados a hospitais aqui da região, um deles gravemente, e no caso isso deixou muita gente preocupada, inclusive gerou até uma dúvida se esse torcedor havia ou não falecido, mas a informação atualizada é de que não, que o torcedor segue ainda em tratamento, claro, ficou em estado grave, mas segue se recuperando por aqui em Curitiba. Mas uma cena bastante triste, tanto é que o técnico Fábio Carille disse que nem quis comentar, porque os jogadores do Corinthians estavam chegando simultaneamente ao estádio, né? Claro que por uma outra via de acesso, ficaram sabendo do ocorrido, extremamente chateados, porque é uma viagem, todo mundo sabe que existe um desgaste, existe também uma campanha para se pregar a paz no futebol, e cenas como essas acabam manchando qualquer tipo de espetáculo, principalmente num domingo pela manhã para mais de 25 mil torcedores. Uma festa muito bonita no Couto Pereira, dentro do estádio as duas torcidas, claro, cantando para seus respectivos clubes, mas fora de campo uma briga que contrastou completamente com um clima bastante amistoso dos dois times no empate em 0-0 aqui em Curitiba. Vinique. O Facincani falou público aí bom, de 25 mil pessoas, falando do jogo em si. A reação da torcida do Coritiba depois, você percebeu uma satisfação com o empate? Vaias, como é que foi? Até porque o Coritiba vive um bom momento, uma boa relação aí com a torcida. Como é que você sentiu esse termômetro quando acabou a partida com o placar de 0-0? O pessoal, claro, ficou chateado, desanimado com o empate em 0-0, mas em alguns momentos pegaram no pé do Pachequinho quando ele sacou o Henrique Almeida, né? Quando estava bem no jogo, o Henrique era o principal atacante, havia 4 finalizações já feitas na partida. O Henrique, quando foi substituído, era o principal referencial de ataque, já que o Kleber não estava atuando porque cumpre suspensão automática. Então o Henrique vinha bem no jogo, e quando o técnico Pachequinho fez a substituição, o pessoal acabou pegando no pé dele, chamou o técnico de burro, normal, né? Cornetagem de futebol, como sempre existe e nunca vai deixar de existir. Mas o fato é que o Coritiba fez uma boa partida, faltou, claro, colocar o pé na forma, colocar a bola na rede do Corinthians, que também reclama muito do gol impedido por parte do Jô. No finalzinho da partida, por volta de 42, 43 minutos, o Jô recebe uma bola na entrada da área, numa boa triangulação, toca na saída do Wilson, só que o Bandeira acabou erguendo um instrumento sinalizando a posição irregular, que para o técnico Fábio Carille, segundo informações que ele recebeu, o gol era legal.
Daqui a pouco a Nadine Bastos vai estar aqui no estúdio do Rodada Fox para analisar esse lance polêmico, esse lance que acabou, né, determinando aí um empate entre Corinthians e Coritiba. Será que o Jô estava em posição legal? Daqui a pouco a Nadine Bastos responde aqui pra gente. O torcedor do Coritiba pensando grande também, cobrando do Pachequinho, xingando o Pachequinho, mesmo com a equipe fazendo uma surpreendente campanha na terceira colocação. Não aliviaram pro Pachequinho não, gente. Naquele momento do jogo ali, né? Tira um atacante, o torcedor quer a vitória. Exatamente, já perto do final do jogo. O Coritiba estava chegando. As modificações ali nos minutos finais realmente tiveram impacto no que estava acontecendo dentro de campo. Porque o Coritiba estava melhor, e aí tem razão a torcida de reclamar. Uma coisa é você ter um time montado, estruturado, outra coisa são as decisões durante o jogo. A estratégia ali para tentar resolver a partida. Então o Pachequinho tirou o Henrique tinha finalizado, mas mal. Ele tinha, minutos antes da substituição, entrado de frente para o gol, chutado para fora. Mas aí você tira um atacante para colocar um jogador de meio campo, no caso do Thiago Real, que foi entrevistado agora há pouco pelo Felipe Facincani, você dá a impressão para a torcida de que você está abrindo mão de atacar. No momento em que a gente viu também a pergunta para o Carille sobre isso, ele tira o Gabriel para colocar o Camacho, porque ele percebeu que havia espaço no meio de campo para o Corinthians chegar ao ataque. E isso acabou acontecendo. O Corinthians, nos minutos finais, bem pertinho do final do jogo, reassumiu a condição de ter a posse de bola e de ser um time mais perigoso do que o Coritiba era. Se a gente pegar ali entre os 15 e 30 minutos do segundo tempo, o Coritiba era melhor. Nos últimos 10 minutos, o Corinthians já foi o time que se encontrou mais em campo, em função das substituições. Então é normal que o torcedor critique, cornete, como diz o Facincani, uma decisão do técnico de repente, tirar um centroavante. Mas o trabalho dele como um todo não pode ser manchado por uma estratégia de jogo que naquela hora ali o torcedor não concordou. O torcedor quer sempre um monte de atacante. Se deixar, o torcedor quer que coloque 11 atacantes, todo mundo, porque ele quer sempre ganhar. É natural que seja assim, mas a estratégia do jogo passa por outras situações também. Não estava errado, os torcedores não estavam errados, já que o Coritiba acabou caindo de produção, acabou recuando com essa substituição. O Pachequinho tem no elenco 3 centroavantes, a gente pode dizer assim, com experiência. O Alexandro, o Kleber e o Henrique Almeida. São boas opções que ele tem ofensiva aí. Poucos times têm 3 atacantes assim com esse peso, né? É verdade, e ele vem deixando o Alexandro no banco. Eu acho o Alexandro um jogador que tem condição de ser titular, mas o Kleber e o Henrique já estão há mais tempo, já tem mais ali rodagem, né? O Kleber ganhou o espaço dele dentro do Coritiba, o Henrique também teve uma passagem muito boa. O Alexandro tem essa identificação do pai, do Lela, tanto que ele veste a camisa 85, né? Em homenagem àquele título em que o pai dele era jogador do Coritiba. Mas ele próprio, dentro do Coxa, ainda precisa encontrar o seu espaço, né? Recentemente perdeu um pênalti no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, e fica esperando. Hoje entrou porque o Kleber não estava em campo, mas eu não vejo tecnicamente um desnível tão grande entre eles, não. Ô Eugênio, a gente começou o ano com o pessoal apontando aquele papo de Corinthians é a quarta força, o elenco não tem tantas virtudes, está abaixo dos outros grandes São Paulo. O Corinthians vai e ganha o Campeonato Paulista. Começa o Campeonato Brasileiro, o Corinthians não é apontado no grupo ali dos favoritos ao título. Aí o Corinthians dispara na liderança. Está mudando a sua opinião, no caso, em relação ao elenco do Corinthians? Tem qualidade? É para chegar? Você também estava entre aqueles que não apontavam o Corinthians como candidato ao título brasileiro? Não, no início do ano, né, você vai fazer a análise, você tem que se basear em alguns fatos. O Corinthians, por exemplo, ele não fez contratações de grande impacto. Ele tinha um time que ano passado teve uma atuação mediana apenas no Campeonato Brasileiro. E ele não conseguiu contratar o técnico que gostaria. O Carille faz um grande trabalho, mas não era a primeira opção do Corinthians. O Corinthians buscou outros nomes e não conseguiu no mercado, falou assim, vai você mesmo. E acabou acertando, porque o Carille faz um grande trabalho. Então, no início do ano, acho que o próprio Corinthians não imaginava que fosse dar tão certo quanto está dando até agora. O Carille desenvolveu, o time começou o ano não jogando tão bem, mas foi crescendo ao longo do Campeonato Paulista e deslanchou na reta final do Campeonato Paulista, tanto que chegou ao título
E o detalhe é que, durante o Campeonato Brasileiro, vem mostrando uma evolução também em relação a esse período que eu citava quando ele foi campeão paulista. É um time que já, com a bola, já joga mais, já propõe mais um jogo e tende a evoluir. Eu falava do Coritiba, que está jogando num nível, eu acho que é muito próximo do seu limite. O Corinthians pode jogar um pouco mais do que está jogando agora. Então, é assim, é o futebol dinâmico. Se a gente olhar lá atrás, uma comparação com o Palmeiras, com os investimentos que o Palmeiras fez, né, a gente poderia imaginar que o Palmeiras fosse mais longe que o Corinthians. Mas tem um detalhe também. Estamos no meio do ano, né? Pertinho exatamente do meio do ano, que é no final desse mês. Tem todo um segundo semestre pela frente e o futebol tem oscilações, tem situações que mudam ao longo do ano. Então o Corinthians está muito acima do esperado, mas por enquanto conquistou o Campeonato Paulista. Tem muita coisa pela frente para ele comprovar até o final da temporada que realmente é esse sucesso que se imagina hoje que ele possa ser. Tabela de classificação está aqui do lado do Corinthians, mesmo com empate, ele segue na liderança, só que o Grêmio joga segunda-feira, no final dessa 8ª rodada, né? O Grêmio, se vencer o Cruzeiro, passa o Corinthians na tabela de classificação. Já o Coritiba, ele vem de 3 empates seguidos, 2 empates jogando no Couto Pereira. A Chapecoense é que pode ultrapassar e pegar essa 3ª colocação do Coritiba. Aí já tem gente falando, olha, agora tá caindo na real, o Coritiba não vai se manter, esses 3 empates já dão a entender, já dão a impressão que vai frear esse bom início do Coritiba. Pode acabar até ir na 4ª colocação, que também não seria uma posição ruim pro Coxa. Pelo contrário, 4º lugar tá ótimo. Iria pra Libertadores? Olha só, que isso, gente. Não, o Coritiba faz uma campanha segura, firme, e não vejo sinal nesse momento de queda de rendimento, não. Tá indo bem, empatou com o líder do campeonato. Ah, caiu de rendimento. Não caiu não, tá bem. A Chape pode passar, joga com o Botafogo hoje, pode ganhar o Botafogo, pode passar, e daí? Na outra rodada ela pode passar, o Coritiba pode passar a Chape de novo. Tá no bolo, tá lá em cima, se mantém em 3º lugar, sem essa de pressão em cima do Coxa nesse momento. A campanha é muito boa. Lembrando que daqui a pouquinho a Nadine Bastos vai estar aqui no estúdio, vai falar desse lance crucial da partida. O Jô estava impedido, não estava impedido. E logo depois do Rodada Fox, tem o Fox Sports Show com Bruno Lohance, as gêmeas Bi e Branca, animando aí a sua tarde de domingo. Está aguardando a saída dos jogadores de Coritiba, do Corinthians, a entrevista coletiva também com o Pachequinho lá no Couto Pereira. Pachequinho, como o Felipe Facincani disse, foi até vaiado, criticado pela torcida quando tirou o Henrique Almeida de campo, mas como ele vem fazendo um bom trabalho, eu imagino eu que está com crédito com a torcida do Coxa. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai para um break, a Nadine Bastos vai estar aqui e vai falar desse lance importantíssimo. Quem pode se dar bem nessa rodada de resultados, por enquanto, pelo que a gente viu na tabela de classificação? O Grêmio. O Grêmio pode virar líder, pode ser o principal beneficiado com esse empate. A grande mudança na tabela pode ser o Grêmio chegando à liderança do campeonato. O Grêmio que talvez, se não tivesse colocado contra o Sport lá atrás, o time em reserva, se tivesse vencido aquele jogo, né, estaria hoje com 100% de aproveitamento. A campanha é fantástica. E se ele conseguir uma vitória amanhã sobre o Cruzeiro, ele passa o Corinthians e assume a liderança. É a principal mudança, a mais significativa que uma tabela pode ter. Pode ser essa entrada do Grêmio na liderança da competição amanhã à noite. Mas é um jogo duro, um jogo contra o Cruzeiro, um adversário tradicionalíssimo e fora de casa. Mas é um time hoje do Grêmio que merece ser olhado com muito carinho e muita atenção, que joga um futebol moderno e vem de uma vitória também fora de casa contra um time tradicional, o Fluminense. Outro dia eu conversando aqui, pessoal, na redação, eu falei, o Corinthians está com pinta de que deve levar esse brasileiro hoje, começou bem, está consistente, está bem, me lembrado, mas não jogou nada contra o Cruzeiro, venceu de forma injusta, o futebol é retrancado, é feio, empatou hoje. Você está gostando do futebol do Corinthians? Os resultados estão aparecendo, mas a forma como o time está jogando. Está sendo aquela coisa ali na conta do chá, contra o Cruzeiro, correu muitos riscos, né? Enfrentou outra grande equipe. Do futebol, né? Correr risco. Você acha que está passando uma confiança? Que está com pinta de campeão? Vem jogando bem e está entre os melhores times do Brasil hoje. Para mim, os 2 melhores times seguem sendo Corinthians e Grêmio. O que acontece? Todo mundo está caindo de rendimento, porque 2 jogos por semana é difícil você manter lá em cima. Olha o Pablo, zagueiro do Corinthians, aqui na tela, Rodada Fox. Vamos ao vivo para o Couto Pereira, Facincani. Exatamente, estou aqui com o Pablo, zagueiro do Corinthians, que hoje segurou o ímpeto lá. Os caras vieram com tudo, mas pelo menos o Corinthians não levou o gol. É importante, né? A gente sabe que a gente não fez um grande jogo, né? Ficamos um pouco abaixo da nossa
nosso nível. Mas um ponto importante, né? Soube agora do gol do jogo que tava legal, mas vida que segue, como eu falei, um ponto importante. Vamos continuar trabalhando para a gente manter esse nível alto. O Pablo, a toada do campeonato por enquanto para você vai ser essa? É o Corinthians brigando lá na frente e distanciando de cada vez mais rivais que até então eram considerados favoritos do campeonato, Atlético e Palmeiras, que estão na parte de baixo da tabela. Pela distância da pontuação, você acha que vai ser difícil chegar em vocês? Como a gente tem falado, é jogo a jogo. Pensando dessa forma, a gente consegue manter uma regularidade. Esse jogo já foi, vamos pensar já no próximo jogo. A gente sabe dos elencos que os outros clubes têm, suas qualidades, mas temos mostrado também a nossa qualidade, a nossa força, a força do elenco. Né? Jogar aqui no Couto Pereira é um jogo sempre muito difícil. Né? E vamos valorizar esse um ponto, porque a gente sabe que a gente foi um pouquinho abaixo, mas vamos já pensar no próximo jogo para a gente voltar ao nosso nível novamente. Ô Pablo, e uma outra questão importante também, por gentileza. Essa história da briga toda antes do jogo, de alguma forma isso abalou vocês? Cara, a gente vindo pro jogo, a gente recebeu algumas imagens, né? Esse negócio de WhatsApp é muito rápido, né? E é lamentável isso acontecer ainda nos dias de hoje, né? Briga entre torcidas. É difícil, mas faz parte do futebol, vamos falar assim, né? Tem acontecido várias coisas nos últimos anos e é lamentável uma ocasião como essa de falecimento e ferimentos de torcidas, que devia ser só para alegrar uma família que vinha assistir um jogo. Ô Pablo, e para encerrar de vez, já te compraram de uma vez ou não? Vamos comprar. Estamos bem confiantes aí, estamos trabalhando para isso. Acredito que o tempo vai fazer com que tudo dê certo. Tem que virar no bordão e falar, cara, eu não valho tanto assim. Não que você não mereça valer tanto assim, mas é pro Corinthians se comprar rápido, né? O mercado tá difícil. Entendi. Mas vai dar certo. Vamos aguardar aí os próximos dias para se concretizar isso. Independentemente da situação, você não troca o Corinthians hoje, né? Teu desejo é ficar por aqui. Não, com certeza. Tô feliz, como eu sempre disse, né? E o Corinthians tem me proporcionado tantas coisas boas em pouco tempo, né? Voltar ao futebol brasileiro. Tá em um grande clube, de uma torcida muito grande, apaixonada. É muito gratificante para qualquer atleta. Obrigado, Pablo. Sucesso. Tá, então. Pablo, zagueiro do Corinthians por aqui. Os outros jogadores você viu que passaram rapidinho. Vou ver se eu consigo chegar ali na região do ônibus do Corinthians para ver se a gente consegue pegar alguns atletas. Mas o fato é que hoje a zona mista é um pouquinho mais apertada por aqui. O Corinthians saiu numa situação um pouco mais rápida para evitar qualquer tipo de tumulto. Deixa eu vir aqui com a nossa reportagem cinematográfica para ver se a gente consegue passar aqui, desviar dos colegas, para ver se tem algum ainda jogador do Corinthians por ali, mas acho que a situação já está um pouquinho mais complicada porque os atletas passaram de vez. Você vê que a movimentação da câmera é essa, acontece, é normal, tá certo, sempre assim. E o ônibus do Corinthians está por ali e os jogadores estão dentro do ônibus. Passando, claro, mais gente, obviamente que eu volto a chamar por aqui, Vinic. Tá combinado, Facincani fazendo registro ao vivo aqui no Rodada Fox, acompanhando a saída dos jogadores do Corinthians. Bacana aí a entrevista com o Pablo, falando dessa situação, que se compra, não compra. Ele disse, tá confiante, vamos comprar. Bom jogador, Pablo, merece essa valorização. Se tornou titular do Corinthians, né? Tá entrosado ali. De vez em quando comete ali um deslize e tal, é uma jogada, mas no todo é um jogador que está integrado ao sistema de jogo do Corinthians. E o importante é isso, né? Tá com o grupo. O coletivo do Corinthians está bem arrumado. E o Pablo é um desses jogadores que estão encaixadinhos ali. É claro que eventualmente pode cometer uma falha, é do futebol. Tá certo, Eugênio. A gente vai para um rápido intervalo, então. Daqui a pouquinho, aqui no estúdio, a Nadine Bastos vai estar aqui. Só que antes a gente vai voltar ao Couto Pereira, porque nosso bravo repórter Felipe Facincani deu a volta lá, conseguiu encontrar outros jogadores do Corinthians. Ele tá com o Balbuena agora? Vamos lá, vai lá, Facincani. Exatamente, zagueiro titular da equipe do Corinthians, o Balbuena, outro que, assim como o Pablo, segurou esse muro ofensivo da equipe do Coritiba. Hoje os caras tiveram chances, mas não passaram pela zaga, hein, Balbuena? Bom, a gente tentava fazer o nosso trabalho, né? Acho que a gente esteve bem parada, com nossos volantes também bem parados. A gente não levou muito sufoco,
porque por causa disso, né? Todo mundo estava ligado na marcação. Acho que foi um jogo muito bom. E a gente leva um ponto que é importante também. O torneio é longo ainda. E vamos seguir trabalhando. Pelo que foi o jogo, 0-0 acho que foi bom, né? Pela forma como aconteceu o jogo. Acho que a gente poderia ter feito um pouco mais, mas a gente não bota desculpa, né? O time do Curitiba também jogou, a gente tem que dar méritos a eles, não podemos tirar mérito deles também. Mas enfim, a gente teve nossas chances, não conseguimos fazer o gol. Enfim, agora pensar no seguinte jogo, trabalhar para melhorar e seguir em frente. Cara, ele falou que faltou um pouquinho de concentração no jogo hoje, né? Essa concentração foi pelo quê? Também por causa da briga lá fora, isso o Pablo falou que receberam as imagens, enfim, vocês devem ter ficado bastante abalados, né? A gente viu o que aconteceu, foram imagens fortes, né? Mas a gente não levou isso dentro de campo, a gente sabia que o jogo ia ser difícil, o Curitiba conhece bem o campo deles, a gente não está acostumado a jogar num campo seco assim, mas a gente joga mais num campo rápido, mas enfim, não é desculpa não, a gente não conseguiu penetrar, achar os espaços porque eles se fechavam muito bem, então acho que um ponto serve pela forma como foi o jogo. Ô Bueno, o Renato Gatti é o teu agente? Renato Bittar, isso, é teu agente. Ele deu uma entrevista a uma rádio paraguaia dizendo que tem uma proposta da Lazio que entregou ao Corinthians. Você está sabendo disso? Não, ele não falou que uma proposta da Lazio. Ele falou que foi uma proposta de um time italiano. Fala-se a Lazio lá na Itália, né? Ele próprio que é o que especula no mercado. Então, mas ele não falou que foi da Lazio. Ele falou que foi uma proposta de um time italiano. Aí chegou no Corinthians uma proposta do Gênova, a diretoria também falou comigo. É uma coisa que eles vão falar entre eles, como eu falei semana passada. Minha cabeça só tá nos treinos, no time, no jogo. Minha cabeça tá aqui completamente 100%. Eu vou somente falar do meu desempenho aqui, não posso falar de outra coisa. O desejo qual é? Não, o meu desejo é estar em um bom lugar. Eu estou em um bom lugar, estou no time grande. Estou jogando, isso que importa. Obrigado. Então tá aí, Fabián Balbuena, o último jogador do Corinthians por aqui. Afinal, bastante confusão por aqui, enfim, passagem no corredor um pouco mais apertada. Todo mundo, claro, né, acostumado a trabalhar naquelas grandes arenas, Vinick, né, com os estádios mais modernos. Aqui no Couto Pereira o lugar é um pouquinho mais acanhado, o corredor é um só para passagem não só do pessoal que parte com todo o almoxarifado do clube, mas também dos jogadores que estão aqui ao lado no ônibus. Por isso que é um aperto daqui e dali, mas a gente consegue se virar sempre. E trouxe a palavra da dupla titular da zaga do Corinthians, o Pablo Balbuena, que foram muito bem na partida. Inclusive, o Corinthians tem a segunda melhor defesa do campeonato, atrás apenas do próprio Coritiba. Levou 5 gols, o Coritiba levou 4 até aqui na competição no Campeonato Brasileiro. O embate dos dois muros que seguem, por enquanto, intransponíveis ainda nesse Campeonato Brasileiro, na proporção, claro, daquilo que a competição exige, Vinick. Tá certo, Facincani, a zaga do Corinthians fez a parte dela, o time não sofreu gols, né? O Pablo e o Balbuena mandaram bem. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco Nadine Bastos estará aqui para falar do lance capital da partida, o gol do Jô, foi legal, foi irregular, ela vai explicar tudo aqui pra gente, lembrando que daqui a pouquinho, logo depois do Rodada Fox, tem o Fox Sports Show e atenção, torcida do Corinthians, tem uma entrevista exclusiva, especial, muito bacana com o comandante do Timão, Fábio Carilli. Fique ligado aí, hein? Continue ligado na programação do Fox Sports para não perder essa entrevista bacana no Fox Sports Show. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui. Eu, Eugênio e a Nadine já está aqui esperando, daqui a pouco ela está aqui com a gente.